Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43. Vamos estar lendo o versículo 19 e o versículo 20. Isaías de número 43, versículo 19 e 20. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, aos meus eleitos. Louvado seja Deus. Irmãos, podem tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Eu sou muito grato ao Senhor, pelo Senhor ter me trazido aqui na casa de Deus para adorar o seu santo nome. Vamos ficar com saudade, desse templo, porque há muito tempo, que esse templo é uma porta para a salvação. Mas não faltará oportunidade de eu estar visitando os irmãos lá no Morro da Cruz. Então, eu sou muito grato a Deus, porque cada dia o Senhor tem feito milagres em nossa vida. E eu sou uma pessoa que depende dos milagres de Cristo. Eu sempre procuro viver os milagres do Senhor. Mas para nós vivermos o milagre do Senhor, nós temos que estar à disposição do Senhor. Porque o milagre não acontece para quem está sossegado, para quem não está fazendo nada. Os milagres só acompanham aqueles que estão na obra. Quem está na obra, trabalhando, está fazendo algo, ele tem a oportunidade de ver os milagres. Porque os milagres estão sobre aquela pessoa que está trabalhando. Então a pessoa que está trabalhando, Deus honra com o seu poder. E esse poder que é colocado sobre a nossa vida é o que faz realizar os milagres, é o que faz realizar acontecer, o desejo de Deus na nossa vida. E eu glorifico muito a Deus. Quando me converti, eu não conseguia guardar versículos, eu não conseguia guardar a palavra de Deus para eu estar pregando. Mas eu tive que me sacrificar. Eu tive que parar muitas coisas na minha vida e me dedicar ao Senhor. Dedicar à leitura, dedicar a estudar a palavra de Deus, a dedicar a não falhar nos cultos, a dedicar a estar presente e sempre ajudando o pastor, sempre ajudando os obreiros, sempre ajudando os irmãos. E isso faz um crescimento espiritual. E Deus, quando Ele vê que você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de pregar, de fazer algo, Deus, Ele abençoa. Deus, Ele abre a nossa mente, Ele faz uma mudança na nossa vida, que é um milagre de Deus. Porque o homem não tem acesso de tal sabedoria ou de tal poder. É somente Deus que faz isso. E eu louvo a Deus por ser hoje um pregador da palavra do Senhor, e prego sempre aonde eu sou chamado e também aonde eu sou enviado. Quando nós andamos no Espírito, nós somos enviados. Mas quando nós estamos pendentes mais para a carne, nós não escutamos a voz do Espírito. E eu tenho visto muita surpresa com isso, muita surpresa. Estive viajando para Niquelândia e lá o Espírito de Deus me incomodou para que eu fosse à igreja.
Eu tinha ido para trabalhar. Mas aí o Espírito de Deus me incomodou. E aí, amados irmãos, saí com o outro irmão que estava comigo, à procura de uma igreja para adorar o Senhor. E aí eu passei por uma igreja grande, bem chique mesmo. Olhei assim para ela e não senti a essência do Espírito Santo. Eu falei, esse lugar é chique demais para mim. Eu tenho que procurar um lugar que eu sinta a presença de Deus. E aí eu andando com o carro, de repente eu vi uma igreja que estava atrás da avenida, mas eu consegui ver pelos olhos ela. E aí o Espírito de Deus me tocou, falou assim, é aquela igreja. E aí eu corri, fui imediatamente para essa igreja e lá estive adorando a Deus. E amados irmãos, Deus falou comigo ali poderosamente. Deus falou comigo de uma forma que eu precisava estar ouvindo. Então por isso que é bom você sempre estar dando ouvido ao Espírito Santo. E eu creio que nesta noite não é diferente. O Espírito Santo me enviou aqui. E se Ele me enviou neste lugar para adorá-lo, Ele também me enviou para que Ele pudesse usar o vaso e estar transmitindo a palavra do Senhor. E nós vemos aqui, amados irmãos, na palavra de Deus, algo muito misterioso. Aqui nós vemos um versículo citando algo, mas que se você for peneirar ele, entrar no conteúdo dele, você vai perceber que Deus, Ele fala de uma forma tremenda nesses dois versículos. Ele fala, no primeiro versículo aí, no 19, eis que farei uma coisa nova. Isso aqui é uma promessa de Deus, de fazer algo novo, de realizar algo novo. E Deus, amados irmãos, Ele nos conhece tão bem, Ele nos conhece tão profundo, que Ele sabe que o homem precisa de algo novo. Ele sabe que nós, quando nós passamos muito tempo vendo, presenciando alguma coisa, Ele sabe que Ele precisa fazer algo novo, porque senão nós nos cansamos, porque senão nós começamos a desanimar, senão nós começamos a não enxergar o que o Espírito Santo está fazendo. E Deus, conhecendo a nossa carne, as nossas dificuldades, Ele sempre procura fazer algo novo na nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos desempregados, nós oramos a Deus, pedimos a Deus um emprego, e Deus dá. E quando nós adquirimos aquele trabalho, quando passa 5, 6 anos, já fica enjoativo. Você começa a pensar de sair. Você já começa a pensar de falar com Deus, para que Deus prepare um outro lugar. Porque ali você não está mais satisfeito. Mas sabe por quê? Porque a nossa carne quer algo novo. Você cansou daquilo. Então a nossa vida é dessa forma, e Deus compreende isso. Quando nós passamos muito tempo sofrendo, ou com alguma luta, que ela seja grande, nós começamos a ficar impacientes. A nossa fé vai decaindo. Nós começamos a entristecer, começamos a duvidar. Começam a ocorrer coisas dentro de nós, o nosso organismo, ele mexe. E a fraqueza começa a acontecer na nossa fé. E Deus, conhecendo tudo isso, Ele sempre procura fazer algo novo, para que nós não desista, para que nós não perca a fé. Então nós vemos que na palavra de Deus aqui, Ele fala assim, eis que eu farei algo novo. Então nesta noite eu creio que Deus tem novidade para nós, que Deus tem algo de novo para realizar na nossa vida. Talvez você chegou aqui se queixando por algo, mas Deus nesta noite, Ele quer trazer uma novidade para a sua vida. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Deus fala que eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Agora Deus
Deus, ele coloca uma frase da seguinte forma, que como se ele estivesse vendo a nossa vida e estivesse contemplando que nós precisamos de algo novo, porque nós estamos perdidos, porque nós estamos no escuro, porque nós não estamos conseguindo enxergar a luz, não estamos conseguindo enxergar uma porta, não estamos conseguindo enxergar algo que nos faça aliviar a dor. Então Deus, ele fala assim, então sairá a luz. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e não consegue ver a saída, mas Cristo, ele nessa noite, ele quer abrir a nossa fé e fazer nós enxergarmos que ele está abrindo uma porta, ele está abrindo nesta noite, colocando uma luz sobre a nossa vida, para que nós possamos enxergar que Deus está abrindo porta na sua vida, Deus está abrindo, Deus está operando nesta noite na sua vida, na minha vida. Deus, ele não para de trabalhar, ele está fazendo a sua obra na nossa vida, e hoje você vai sair daqui dizendo que viu a sua porta, a sua bênção, porque ele vai colocar luz. Então Deus, ele tem algo novo para aquele que está no escuro, para aquele que não está conseguindo enxergar uma saída, para aquele que não está conseguindo ver. Mas Deus, ele nos conhecendo, ele nos traz uma palavra de ânimo, de força, falando, olha, eu sei que você não está vendo que as coisas vão mudar, mas eu quero te dizer, eu vou botar uma luz nos teus olhos e você vai enxergar que as coisas vão mudar. Então essa luz, ela acrescenta a nossa fé, ela nos fortifica, faz nós acreditar, faz nós enxergar, porque, amados irmãos, a luz, ela faz com que nós enxergue, e talvez você chegou aqui, talvez você não estava enxergando, mas nesta noite, você vai sair daqui enxergando que você é vitorioso, que você está recebendo a sua bênção, que você está saindo daqui vitorioso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele cumprimenta a sua frase, porventura não a sabereis. Ele falando de coisas novas, ele falando que vai colocar uma luz. E aí ele de repente vira para nós e pergunta, vem cá, agora eu pergunto meu servo, eu pergunto minha serva, não sabereis eu? Agora ele começa a chamar a sua atenção para que você olhe para ele, para que você veja a grandeza dele, para você ver o tamanho do poder dele, se nesta noite ele pode ou não pode abrir as portas na sua vida. Se nesta noite ele pode ou não pode fazer com que você enxergue e adquira a sua bênção. Ele faz uma pergunta para nós. Como é que nós enxergamos Deus? Como é que você enxerga Deus na tua vida? Será que você enxerga Deus que está tão longe lá no céu e você na terra? Será que você enxerga Deus de uma forma pequena? Será que você enxerga Deus somente na igreja? De que forma que você vê Deus? E nesta noite ele pergunta, mas não sabereis eu? Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele pode fazer todas as coisas. E nesta noite, ele pode realmente derramar dos teus milagres sobre a sua igreja e transformar a nossa vida e nos trazer vida. Nesta noite, Deus pode realizar o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é onde que Deus pergunta, não a sabereis. Amados irmãos, Deus, ele sempre tem chamado a atenção do seu povo, porque o povo de Deus, ele é um povo abençoado, um povo que vive de milagres, mas o povo, ele se esquece do milagre, ele não consegue guardar na sua memória as maravilhas que o Senhor faz, ele esquece, principalmente quando chega outro
esquecer do dia que estava doente e Deus curou. Ele começa a esquecer da vez que ele estava precisando de uma porta e ele, quando chega o problema, ele esquece. Porque o povo de Deus era assim. Quando o povo de Deus estava no Egito sofrendo, diz a palavra de Deus que eles sofriam dia e noite. A escravidão do Egito doía sobre aqueles homens e mulheres que eles gemiam por querer a libertação. E Deus, ouvindo do céu, ouviu o gemido do seu povo. E Deus se levantou e falou: eu vou libertar o meu povo. E Deus tira o seu povo do Egito. E Deus, com a sua força poderosa, Ele mostra para o Egito que o povo de Deus não é um povo para ser escravo, é um povo para ser livre, para adorar o Senhor. E Deus resgata esse povo. E aí, quando eles estão passando pelo deserto, Deus coloca uma coluna de fogo. Ele coloca no céu. E aquela coluna de fogo, ela está responsável de clarear durante a noite, para que o povo continuasse marchando no deserto. E aquela coluna também era responsável para aquecer o corpo do povo de Deus, porque no deserto, quando chega a noite, a temperatura é super baixa. E aí aquele fogo aquecia o povo de Deus, e o povo de Deus estava sob o cuidado de Deus. E aí, amados irmãos, quando era durante o dia, para que o sol não ardesse, não queimasse a pele dos seus servos, e eles não viessem falecer naquele deserto, Deus colocou uma nuvem para que fizesse sombra sobre eles. E o povo de Deus sempre sendo cuidado. Mas no dia que Moisés subiu no monte para buscar os 10 mandamentos, o povo de Deus se esqueceu. O povo de Deus começou a fazer ali imagem, começou a fazer um bezerro de ouro e começou a adorar. E Deus fala para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o meu povo está se corrompendo. E por várias vezes o povo de Deus chegava para Moisés, impressionava Moisés, falando: Moisés, para que você nos trouxe para esse deserto? Para nós passarmos fome, para nós morrer nesse lugar? Era melhor que nós estivéssemos no Egito. O povo se esquece das bênçãos que Deus faz, esquece do milagre que Deus faz. E nesta noite Deus nos faz lembrar. Será que Deus nesta noite não pode realizar um milagre na nossa vida? Será que Deus nesta noite não pode abrir as portas na nossa vida? Não sabereis eu. Louvado seja Deus. Isso quem responde a você com a sua fé, com o seu coração, respondendo para Deus: Senhor, o Senhor pode, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, o Senhor tudo sabe. A mesma coisa Deus fez uma pergunta para Ezequiel, quando levou Ezequiel no vale de ossos secos. Ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderei eu viver esses ossos? Ezequiel vira para o Senhor e fala: tu sabes, Senhor. Porque se Deus quiser nessa noite, Deus, Ele pode fazer um milagre extraordinário sobre a sua vida. Porque Deus, nesta noite, você pode sair daqui com a sua vitória, com aquela vitória que você tanto pede, que você tanto chora, que você tanto clama diante de Deus. Nesta noite, você pode sair daqui com a sua vitória, com a sua bandeira de vitória, porque Deus, Ele pode realizar o milagre sobre a sua vida. Eu agora estou dirigindo ali uma igreja no Café Sem Troco, junto com o pastor Francisco. Eu sou ali o segundo dele. E eu estive doente, 4 dias de enfermidade, a dengue. A dengue tinha me pego, e eu não sabia, e eu estava com muita febre. E chegou o dia de eu ir para o culto, cuidar do trabalho. E o pastor trabalha dia sim, dia não, que ele é segurança. E ele trabalha à noite. E chegou aquele dia no domingo, eu precisava ir para a igreja. Mas eu estava muito mal. Eu coloquei uma blusa de frio por baixo, a camisa social por cima, para disfarçar que ninguém percebesse que eu estava com muito frio. E o terno. E eu sentava lá no púlpito lá, e tremendo de frio, os irmãos olhando para mim, viu que eu não estava bem. E eu ali fazendo a obra de Deus.
porque mesmo até a última respiração eu quero fazer a obra de Deus. Uma certa vez eu falei com um amigo meu, ele perguntava se eu ainda estava fazendo a obra. Eu falei, estou fazendo a obra, e eu quero até que a minha morte seja para a salvação de muitos. Se for preciso, Deus pode fazer a minha morte, mas que muitos sejam salvos, porque o meu desejo é encontrar um povo de Deus lá no céu. Esse é o meu desejo. Eu não quero só a salvação para mim, eu quero a salvação para o povo de Deus. Esse é o meu desejo. E ali eu estava enfermo. E ali, amados irmãos, depois, quando acabou o culto, eu chamei todo mundo, eu falei, olha, eu quero que vocês orem por mim, porque eu estou 4 dias com febre, estou muito mal, e eu creio que Deus vai me curar. E eu ajoelhei ali, e comecei a falar com Deus. Eu falei com o Senhor, meu Deus, tantos milagres que eu vi, tantos milagres que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que esse milagre que eu estou pedindo não é difícil para o Senhor, e o Senhor pode realizar nessa noite. Eu peço que o Senhor me cure, me tire essa enfermidade para que eu possa continuar fazendo a tua obra. Amados irmãos, e eu clamando a Deus, e os irmãos começaram a sentir um fogo naquele lugar. Eles começaram a sentir a presença de Deus naquele lugar. E aí, amados irmãos, eu falava com Deus, Senhor, e se o Senhor me curando, eu quero falar na sede e testemunhar o grande poder que o Senhor fez aqui nesse lugar. Porque lá é pequeno, e eu quero testemunhar na igreja grande, o tanto que o Senhor é poderoso. E aí, amados irmãos, eu fui para casa. Quando chega de manhã que eu acordo, eu já não tinha mais nada. Eu estava curado. E aí eu vi aquela cura e fiquei pensando, mas eu não posso ir lá na igreja assim para dar um testemunho, porque eu acho que é fora de ética. Eu acho que a pessoa tem que ser convidada, e eu não quero pedir, não quero me oferecer. Mas aí Deus, conhecendo o nosso coração, irmãos, sabe o que Deus fez? Naquele dia era um dia de sábado, e aí o pastor da igreja chegou, veio correndo na minha casa e falou, Anderson, eu estou precisando da sua ajuda. Eu falei, é o que, pastor? É porque o pregador de hoje, ele está com problema na garganta e ele não pode falar. E eu gostaria que você pregasse hoje. Hoje é culto das irmãs, eu gostaria que você pregasse. Eu falei assim, eu vou sim, em nome de Jesus. E quando eu cheguei em cima daquele altar, Deus me lembrou da cura que Ele fez na minha vida e da promessa que eu falei que iria testemunhar naquela igreja para a honra e glória do nome do Senhor. E eu pude e tive o prazer de falar sobre o poder de Deus, sobre os milagres de Deus, porque Deus, amados irmãos, muitas vezes você vê um pouco de gente, mas Deus, Ele está presente, Ele está aqui operando, Ele está aqui para fazer os teus milagres. Apenas nós crer, apenas nós colocar nossa fé em prática e dar um abraço no Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesta noite. E aí nós vemos aqui, amados irmãos, Deus falando na sua palavra, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amados irmãos, aqui Deus fala, eis que porei um caminho no deserto. Quando Deus fala de deserto, Deus está falando de provação. Deus está falando de momentos difíceis. Deus está falando de momentos que nós estamos passando grande dificuldade. Porque no deserto é normal que a pessoa passe fome. No deserto é normal que lhe falte água. No deserto é normal que as suas vestes venham a se acabar. No deserto é normal você sentir dores pelo sol. No deserto é normal você adoecer. Então Deus, Ele traz aqui em visão o deserto para que nós possamos compreender que Deus nesta noite, Ele está visitando o deserto que está na nossa vida. Eu não
possamos ser provados, para Deus observar o grau de espiritualidade que estamos, o grau de fé que nós estamos, até onde nós conseguimos olhar para Deus e ver o seu poder, até onde nós podemos confiar no Senhor. E o Senhor permite que nós entre no deserto, e nós entrando nesse deserto e padecendo, sofrendo a temperatura do deserto, Deus ele fica olhando qual é a nossa reação, se nós vamos clamar ao Senhor, se nós vamos adorar ao Senhor, ou se nós vamos murmurar, ou se nós vamos desistir, ou se nós vamos abandonar, ou se nós vamos dizer que Deus ele não existe, que ele não pode fazer nada. Então muitas vezes o deserto é uma provação de Deus sobre a nossa vida, para ver o grau de espiritualidade que você está. Mas uma coisa é certa, que Deus ele trouxe uma palavra nesta noite para você, dizendo que ele vai fazer algo novo na sua vida, que ele vai colocar uma luz sobre os seus olhos, e que nesta noite ele está visitando o teu deserto, e que esse teu deserto, Deus vai abrir um caminho, porque no deserto, amados irmãos, para quem tem o conhecimento do deserto, o deserto ele só tem areia, e durante o dia é soprada aquela areia, e a areia vai de um lado para o outro, e até mesmo as suas pegadas que é formada naquelas areias, elas são apagadas, e você não sabe da onde você veio se não tiver uma bússola, você não sabe para onde você vai, você fica perdido no deserto. Talvez você chegou aqui nesta noite, talvez você ficou pensando, eu estou perdido, eu não sei para onde vou, eu não sei o que eu vou fazer, mas nesta noite, Deus fala contigo, que nesta noite Ele vai colocar caminho nesse deserto, e quando Deus fala que Ele vai colocar caminho, é porque Ele está falando que vai mostrar a direção, Ele vai te mostrar aonde você deve andar, Ele está te mostrando nesta noite o caminho para você não se perder, o caminho para você caminhar, o caminho para você prosseguir e continuar marchando até o encontro do Senhor. Então nesta noite Deus está colocando caminho sobre o seu deserto, você não vai ficar perdido, você não vai morrer no deserto, você não vai ficar no deserto, porque Deus está colocando caminho no seu deserto, e você vai andar nesse deserto guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, lama subcanta lamanaias. Deus de glória, aleluia. E o nosso Deus, ele é tão extraordinário, amados irmãos, que na sua palavra ele fala de colocar caminhos no deserto, mas ele também fala de algo mais impossível de ser feito, porque o nosso Deus, amados irmãos, ele é um Deus que ele surpreende, é um Deus que deixa o homem sem fala, é um Deus que deixa o homem pensando, é um Deus que deixa o homem louco, porque o homem não consegue explicar os milagres que Deus faz, porque milagre não se explica, o milagre se aceita, porque isso é o poder de Deus. E aí nós vemos, amados irmãos, que Deus fala ainda mais, que Ele não colocará somente o caminho no deserto, mas Deus colocará rios no seu deserto. Deus fará rios no teu deserto. E quando Deus fala que vai colocar rios, Ele está falando que a sua alma vai se refrigerar na água do Espírito de Deus. Ele fala que vai colocar água, e quando tem água no deserto, fica mais fácil de viver. Quando tem água no deserto, você consegue sobreviver, porque se você tem a água, você vai matar sua sede. Se você tem a água, os animais vão se aproximar dessa água e você vai ter comida. Se você tem a água, as plantações nascem. Se você tem a água, a vida aparece. E nesta noite, não sei como é que você estava, mas Deus está te dando vida. Deus está colocando vida sobre você.
Espírito, que Deus nesta noite está enchendo o teu cantinho, para que você não tenha sede. E Deus é tão maravilhoso, amados irmãos, que Deus ele não vai colocar somente o rio, Ele está falando que vai colocar rios, Ele está colocando no plural. Isso significa que Deus, aonde você for andar no deserto, você vai encontrar água. Para qualquer lado que você andar no deserto, você vai se deparar com o rio, porque Deus não vai deixar você morrer, Deus não vai deixar você padecer, Deus não vai deixar você no deserto, porque Deus ele tem um plano na tua vida, Deus tem milagre para a tua vida, e Deus quer fazer algo para que você creia, para que você o adore, para que você olhe para o céu e diga: o meu Deus é tremendo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é único, só o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala mais na sua palavra, que os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios, para dar de beber ao meu povo e aos meus eleitos. Saiba nesta noite que nenhum pai suporta o seu filho passar fome. Saiba você nesta noite que nenhum pai suporta o seu filho sentir a necessidade e morrer de sede. Saiba que você não é somente uma pessoa, um servo de Deus, mas você é um eleito. Você foi eleito por Cristo. Cristo te escolheu, Cristo te registrou, o seu nome está no livro da vida, o teu